Todos os nossos filhos são um presente de Deus. Cada um deles marcou uma história nova, uma fase diferente na nossa vida, na nossa caminhada. E o Elliot não foi diferente. O Elliot, ele é um milagre, o Elliot é um presente de Deus nas nossas vidas. A tradução de Elliot é o diminutivo de Elias. Elias foi um grande homem de Deus, um homem que foi usado por Deus, um profeta, que houve grande manifestação de poder, de milagre através da vida desse profeta. E assim é a história do Elliot. O Elliot, ele é um milagre. O Elliot, com 2 meses de idade, o Elliot teve uma influenza, aonde foi tratada de forma muito superficial. Essa influenza desencadeou uma bronquiolite, uma pneumonia viral, uma pneumonia bacteriana. E daqui de um pouco de tempo, o Elliot está dentro de uma UTI e a gente fica 86 dias dentro desse local. Nós acreditávamos que isso duraria talvez uma semana, no máximo 2, e no passar dos pais e todos eles que iam passando, a gente acreditava que realmente, né, devido aos históricos dos filhos deles, que também servia como testemunho para nós acabávamos acreditando que para nós também seria bem rápido, né, que iria dar certo. Só que o Elliot ele era muito pequenininho e acabou se tomando muito tempo. Então, o processo do Elliot foi muito lento, foi muito doloroso, foi debaixo de muito choro, debaixo de muita oração, debaixo de muita abdicação, mas também debaixo de muito testemunho, porque nós nos tornamos um milagre junto com o Elliot. Eu falo que a minha casa ela é um milagre, a minha família, meu casamento, ela é um milagre. Mais do que a gente poder testificar o que Deus fez na vida do Elliot, é saber quem que nós nos tornamos de trás daquelas portas. Lado de fora daquelas portas, daquela UTI, estava eu com o Diego sentados, angustiados, buscando em Deus a resposta que nós precisávamos dar para Deus. Nós buscávamos em Deus quem nós nos tornaríamos a partir dali. E foram dias que houve sim a necessidade de abdicação, de uma transformação. O Elliot nos ensinou. O Elliot nos ensinou a buscar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a verdade. O Elliot nos ensinou a buscar a semelhança de Deus, a abrir mão de muita coisa que entristecia o Senhor, o nosso caráter, o nosso comportamento. Sim, nós já pregávamos o Evangelho, nós anunciamos esse Evangelho, vai fazer 11 anos que nós pregamos nas nações esse Evangelho. Então, nós não esperávamos por aquele tempo. E hoje eu posso dizer que aquele tempo foi indispensável. É claro que não justifica o fato do meu filho ter ficado 86 dias dentro daquele hospital. O Elliot recebeu decretos de morte, o Elliot recebeu palavras contrárias de pessoas muito próximas a ele, pessoas que não acreditavam na capacidade e na força que ele tem dentro dele, pessoas que não acreditavam que ele poderia viver um milagre. Muitas vezes, quando você passa por situações como essa, um pastor, uma pastora, um filho de um pastor passando por uma situação de enfermidade, o primeiro posicionamento da igreja é dizer: esse pastor está em pecado. Mas, como eu disse, a minha família é um milagre. Nós nos permitirmos nos tornar um milagre, um grande milagre, porque eu sempre soube que Deus, o mesmo que tinha permitido que o Elliot entrasse, seria o mesmo que permitiria que o Elliot saísse. Diante de tantos boletins contrários, eu sempre acreditei. Eu acreditei que o Senhor estava presente. Por vezes eu achei que eu perderia o Elliot. Mas eu precisava, quando eu achava que não ia ter mais jeito, eu precisava voltar para o ambiente de oração. Eu voltava para aquele quarto, inclusive aquele quarto daquele hotel, era depois de um tempo eu descobri que era de frente para a janela da UTI, da sala, né, aonde o Elliot estava. E eu me recordo que quantas foram as noites que eu olhava por aquela janela, imaginando que ali meu filho poderia estar acordado, que a saturação dele estivesse caindo, que talvez eu receberia uma mensagem, os pensamentos, então eu clamava ao Senhor e pedia que Deus, meu Pai Todo-Poderoso, pudesse enviar ali para dentro os seus anjos, os auxiliares pudessem dar resposta para a medicina que eles não tinham, diante de toda a sabedoria que a ciência carrega. Não se compara perto do conhecimento do nosso Senhor, da sabedoria de Deus. E quantas foram as vezes que, diante de um boletim, eu pedia para Deus, Deus dá sabedoria para eles. Dá sabedoria, Senhor, para que eles possam cuidar, porque tem uma coisa, Deus. O meu filho daqui, ele sai nos meus braços. E eu falava isso para os médicos. O meu filho daqui só sai nos meus braços. Então eu sabia que Deus tinha me levado para ali para dentro por um propósito muito maior e que dependia do meu posicionamento. O meu posicionamento faria toda a diferença. E eu nunca tive dúvida sobre isso. Tanto que certa vez o Senhor disse que eu não poderia me ausentar daquele hospital, daquele território. E por 86 dias eu deixei a minha casa, saí daqui de casa com uma roupa do corpo, já que eu fui levar só o Elliot para uma consulta. E dessa consulta a gente foi transferido para Alfenas.
mas eu só voltei quando meu filho estava no meu braço. Nós, como igreja, nós orávamos, nós jejuávamos, nós clamávamos. Existem pessoas que partilharam de cada lágrima ali comigo, bem de perto. Homens e mulheres que se levantaram na linha da intercessão. Então eu vi muita coisa Deus fazendo ali dentro. Eu vi o Senhor agindo, provendo, livrando, até que um dia ele decidiu dar o basta. O Elliot já havia vencido a pneumonia, mas agora o Elliot precisava ser desmamado da máquina, ele havia ficado refém daquela máquina. Então, ele precisava do desmame e a saturação dele, ele não conseguia, ele estava já abaixo peso, ele não conseguia sozinho. Tentaram uma vez, mas nesse momento ele acabou não conseguindo, devido à convulsão. O Elliot foi reentubado dia 25 de dezembro. E passados alguns dias, na virada do ano, nós estávamos de joelho, como de costume, apresentado pelo meu irmão, que nos ensinou a entrar o ano de joelho. E essa é uma prática que não saiu mais da nossa família. E nós estávamos ali fazendo o projeto do ano de 2023, como seria. Então, todos nós estávamos de joelho, direcionados para a janela, porque já que a janela apontava para onde o Elliot também estava. Então, ali nós clamamos, nós oramos, nós buscamos, mas nós também projetamos o ano de 2023 como seria. E o nosso primeiro pedido, todos nós pedimos, cada um deles tinha, né, o direito de pedir, e todos eles pediram, assim como a gente também, né, eu com o Diego, a gente pediu que o Elliot saísse daquela UTI, né? Então, no dia primeiro, quando eu cheguei, antes de ver o Elliot, eu fui pro boletim para escutar as notícias como o Elliot estava. E um médico que estava de plantão naquele dia, ele me pegou e me informou que se ele fosse o coordenador daquela equipe, certamente ele faria uma tráqueo no Elliot, eu querendo ou não, já que o Elliot, ele não conseguia o desmame, né? Ele não conseguia sair daquela máquina. E o Senhor sempre foi muito enfático em dizer que o Elliot não precisaria dessa linha de tratamento. Então eu precisaria resistir, não era tão simples assim, na verdade. Enfim, e daqui de um pouco de tempo eu fui ver o Elliot, e quando eu estava entrando, eu fui surpreendido pela equipe da fisioterapia, pelo fisioterapeuta e pela coordenadora dele, onde eles disseram para mim que se eu queria pegar o Elliot, você quer pegar o Elliot? Eu falei assim, não, não tem como, o Elliot está entubado. E disse, não, Renata, nós estamos acostumados a trabalhar dessa forma com crianças na neonatal, então nós vamos colocar o Elliot em você. É importante para ele e também para você. Colocaram o Elliot em mim, ficou ali alguns minutinhos, daqui de um pouco eu orando, buscando forças, entender, né, sentindo o cheiro, sentindo o corpinho do Elliot, assim, tão pequenininho. E eu escutei o Senhor, eu escutei a voz do meu Senhor, eu escutei a voz do meu Pai, que disse que eu deveria, só que era ao lado de fora, normalmente a gente escuta ao lado de dentro, mas desta vez, essa voz, ela cortava pro lado de fora. E ele disse assim, manda sair do Elliot aquilo que não é proveniente do Elliot. Rapidamente eu respondi, eu falei assim, eu já fiz isso várias vezes, mas não deu certo. Eu não consegui, o Elliot ainda está aqui. E eu sabia que a voz, a voz naquele momento não era minha, a força não era minha, não era minha mão, não era debaixo da minha vontade que eu estava fazendo aquela oração. E eu falei pro Elliot, eu virei assim pro Elliot, eu falei assim, Elliot, só que eu não poderia me mover, né? Eu falei assim, Elliot, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que está no seu corpo que não é proveniente de você, sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Simples assim. E aí eu olhei para o lado, eu senti de olhar assim para baixo, sem movimentar muito, e eu vi que o Elliot tinha uma lágrima aqui. Eu falei assim, nossa, filho, você deve estar sofrendo por estar aqui no meu colo. Eu vou chamar, né, a enfermeira para que possa te tirar daqui. E daqui um pouco no que eu olhei assim para o lado, o tubo tinha saído da boca do Elliot. Eu fiquei desesperada e comecei a gritar e pedir para que eles viessem e retirassem o Elliot. Então veio toda a equipe e me perguntou o que estava acontecendo. Eu falei assim, o Elliot, o tubo saiu. Não, Renato, o tubo não saiu. Eu falei assim, saiu. Só que eu não tinha notado que, na verdade, a saturação dele não estava pitando, não tinha notado nada. E eles falaram assim, não, Renato, não saiu. Eu falei assim, olha, tá aqui, ó. Aí eles vieram, retiraram o Elliot, colocaram o Elliot na cama, no bercinho dele, ambusaram o Elliot. E daqui um pouco, o mesmo médico, que menos de uma hora ele tinha dito que se ele fosse o coordenador daquela equipe, ele faria uma tráqueo no meu filho. Foi o mesmo médico que falou assim, dá uma chance para essa criança, porque ele tá respirando sozinho. Então, quando fala sobre intervenção de Deus na Terra, ela está fora da nossa linha de compreensão. E aquele 1º de janeiro foi um marco na minha história, porque eu entendi que mesmo que me faltasse fé, mesmo que eu não tivesse mais fé, eu não conseguisse mais acreditar, não tivesse mais
crença, não tivesse mais nada dentro de mim que pudesse fazer algo que pudesse salvar e mudar a história do meu filho. Mesmo que a vontade de Deus seria soberana sobre tudo e é soberana sobre todos. Aquele momento marcou todinha a minha caminhada com ele de lá para cá. Dias antes, eu tinha tido uma experiência aonde eu estava subindo a rampa do hospital e perguntei para ele, falei assim, qual que é a razão de eu estar aqui dentro? Por que que o Senhor me trouxe para cá? Qual que é o propósito de eu estar aqui com a minha família? Porque eu sei que em todos os lugares que ele nos levou no mundo, ele nos levou debaixo de um propósito, mas qual era o propósito de nós estarmos ali dentro daquele hospital? Quando ele me perguntou qual foi a minha maior dificuldade, qual foi a minha maior necessidade dentro daquele tempo todo de UTI, eu falei que tinha sido a falta de apoio. Então, rapidamente, ele me disse que eu abriria uma casa de apoio para pais de UTI. E eu falei que tudo bem, eis-me aqui, mas dentro da condição que nós estávamos vivendo, isso era um plano muito longe para nós, muito distante. Então, voltando para o momento que o Elliot foi estubado pelo próprio Deus, aonde o próprio Deus, com as próprias mãos, ele operou ali. E eu me recordo dos médicos, né, da equipe perguntar, Renata, o que que aconteceu? E eu falei assim, eu estava orando e eu ouvi uma voz que dizia, eu ouvi a voz do Senhor que dizia. E eu me recordo do físio ter falado assim, ele toma cuidado com as tuas orações. O Senhor, ele escuta as nossas orações, ele sabe do nosso coração. Existem dias que são mais difíceis, existem dias que vai rolar uma perseguição, existem dias que talvez você vai ser desonrado, existem dias que você talvez vai estar sozinho, existem dias que talvez as pessoas que você confia, que você ama, pode trair sua confiança. Mas, acima de tudo, ele se faz presente, ele é, simplesmente ele é. Dali por diante, foram, né, até ali foram 45, 46 dias. Dali por diante, o Elliot ficou mais algum tempo na UTI para reabilitação. O Elliot passou por um processo de reabilitação, ele era baixo peso, então tudo isso levou 86 dias. Mas foram 86 dias de manifestação da glória de Deus. Tinha dias que era um silêncio, que a gente não ouvia nada além do silêncio de Deus. Muitas das vezes a gente acabava recebendo mensagens que dizia assim: Deus está requerendo algo dessa irmã, Deus vai estar requerendo dessa criança, Deus está requerendo algo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, as mensagens que nós mandamos, as pregações, porque nesse momento tão delicado que todos nós estamos sujeitos a passar, a única coisa que realmente nós precisamos e nós carecemos é saber que alguém se levanta para batalhar, para orar, para nos dar a mão, para que nós possamos persistir, mesmo quando tudo está dizendo que não, para que nós possamos avançar, mesmo quando tudo aparentemente diz que não. Pessoas que realmente estejam conosco. Então eu costumo dizer que se você não tem nada para dizer, fique em silêncio. Seu silêncio já está dizendo muito. E ali se levantaram homens e mulheres, em diferentes locais desse mundo, que abraçaram nossa causa, que oraram por nós. O Elliot é a manifestação da graça, do amor e do favor de Deus. A Bíblia diz que os milagres, os prodígios e as maravilhas seguirão aqueles que creem. Eu creio. Eu creio que a minha casa é salva. Eu creio que nós podemos muito mais do que nós imaginamos, porque nós estamos nele e ele está em nós. Então, quando fala acerca de testemunhar a respeito do Elliot, fala acerca de me levar para a essência onde tudo começou de novo. O ministério, para mim, ele nasceu ali. Até ali eu conhecia Deus, eu ouvi falar a respeito dele, eu pregava a respeito dele. Mas a partir dali, a partir daquele momento, mais do que eu conhecer Deus, eu conheci o meu pai. Eu conheci o pai do Elliot. O Senhor que me dava diretrizes, me apontava, mostrava o caminho. E eu sei que Deus é soberano sobre todas as coisas, e eu não tenho dúvida sobre isso. O fato de eu estar aqui hoje compartilhando desse testemunho é porque foi um dos acordos que eu tive com Deus, por detrás daquelas portas. Atrás daquelas portas daquela sala de UTI, a gente fez grandes acordos com Deus. Aonde, acima de tudo e acima de qualquer coisa, Ele seria o nosso Senhor. Antes, a nossa alegria estava no trabalho do Diego, nos gols, nas assistências. Nós estávamos alegres porque nós tínhamos e nós podíamos, mas a nossa alegria maior hoje está no Senhor. A nossa alegria, a nossa contemplação, o nosso descanso bem presente, que independente do que nós possamos enfrentar, é saber que Ele sempre se faz presente e que no momento certo, na hora certa, debaixo da vontade dEle, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Ali nós conhecemos o nosso Pai.
O Elliot, ele é a manifestação do próprio Deus nas nossas vidas. Sim, assim como o Enzo nos apresentou Jesus Cristo, nos levou para a igreja. O Enzo apontou o caminho, a Manu, a Lulô, tem a sua essência, o mundinho rosa, o amor, o carisma, a graça, a sensibilidade. Cada uma delas, cada um deles apresenta Jesus de uma forma diferente. O Elliot, para nós, ele é o poder manifesto. Ninguém poderia fazer, mas Deus fez. Ele fez muito mais. Então, acima de todas as coisas, eu creio em milagre. Nós somos um milagre. A minha família é um milagre. Deus continua operando milagres nos dias de hoje. E certamente as mãos poderosas do Senhor estão sobre a vida daqueles que creem. Creio no Senhor acima de tudo. Esse momento ele não determina. Não, ele só faz parte do caminho. Ainda tem vida aí. Deus te abençoe.